Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez, como de costume toda semana, hoje a nossa EBD da classe de adultos do terceiro trimestre, aqui está a lição. Hoje aqui vamos abordar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, irmãos. A lição 3 está muito boa como as demais. Então, importante você não pular o vídeo, importante você não sair da aula agora, porque no meio de hoje, no meio da aula, vai ter para os irmãos informações de grande importância que irão valer a pena, né? Tá conosco até o final, irmãos. São informações valiosas, irmãos. E como sempre, toda a aula de hoje é acompanhada com materiais pedagógicos, com materiais teológicos de grande profundidade. Então, fique conosco até o final, não esqueça de dar o seu joinha, de comentar aqui embaixo, e também, meus irmãos, de inscrever no canal, porque isso para nós é coisa boa. Vamos que vamos! Não deixa IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer. Levante a sua mão. Irmãos, está aqui a nossa lição do terceiro trimestre. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, né? A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, irmãos. E hoje, a lição 3, ela tem por tema, mais uma vez, né, por tema de grande relevância, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, irmãos. Irmão, a lição 3, ela é recheada de informação. Aqui tem muita coisa boa, né? Uma igreja que prega as Escrituras. Irá falar sobre a igreja que prega no poder do Espírito e sobre a igreja que prega a esperança vindoura, irmão. Então a lição de hoje está muito boa, meus irmãos, né? E como, meus irmãos, como de costume hoje, a aula inteira é com comentário, né, com subsídios, é com painéis, com banners, né, pedagógicos, banners visuais, banners de grande importância para você e para a sua aula. Você, professor, também você, querido aluno, irmãos. Para começar, a lição tem por seguinte textual: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12, irmãos. E a lição também, ela possui aqui embaixo, né, uma leitura diária semanal, de segunda a sábado. É importante o professor, é importante também o aluno dedicar-se a ler isso aqui, tá, irmão? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, até sabe por quê? Porque no domingo é a leitura geral, a leitura em classe. Mas de segunda a sábado, você, aluno e professor, mergulhe também em sua casa nas escrituras sagradas, irmãos. Vamos lá, irmãos. A lição é a seguinte, feita de prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A verdadeira pregação bíblica é sinal que, né? Existe uma pregação que é falsa. Existe uma pregação que é mentirosa. Existe, porém, meus irmãos, um evangelho falsificado, uma pregação que infla ego e que não confronta ao pecado. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito, irmãos. Vamos lá para a nossa verdade prática comentada aqui no banner. Olha só, irmão, de acordo com um banner, que está aqui também na sua tela, fala assim um banner, ó. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Irmãos, a pregação, ela deve ser fiel à Escritura, sem manipulação. Não há poder em um evangelho diluído. A verdade confronta, cura e liberta. Por quê? Jesus declarou o seguinte: conhecereis a aletheia, né, no grego a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, olha só, a pregação verdadeira não é centrada no pregador, mas no Cristo proclamado. O mensageiro não cria a mensagem, ele apenas a transmite fielmente. Olha só, sem manipulação. A autoridade está na palavra
e não no carisma do pregador, irmãos, né? Então a autoridade não é o pregador em si, é a palavra que tem toda a autoridade. O conteúdo da pregação verdadeira é a verdade em grego, no grego, né, aletheia, né, a verdade, que significa realidade absoluta, inalterável. Paulo usa esse termo ao dizer que o evangelho é a verdade do que o evangelho é, né, a verdade do evangelho. É uma mensagem que não muda com a cultura, irmãos. Então, a pregação, ela não pode ser manipulada. A pregação não está alicerçada no pregador, mas naquilo que ele prega, na verdade, na aletheia. Então a pregação, né, ela não pode ser para inflar ego. A pregação bíblica, ela é confronto. Ela confronta o pecado. Ela confronta o pecador. Não é afrontar, é confrontar, irmãos, com a palavra e com a verdade para libertar, né? Conhecereis a aletheia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, de que maneira eu posso conhecer a verdade? Através da pregação bíblica. Olha só. A pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. É uma pregação com autoridade, é uma pregação com poder, é uma pregação com graça através do poder do Espírito Santo. E mostra aqui, né, a nossa verdade prática comentada, irmãos, com este banner exclusivo, este banner maravilhoso para você, tá ok? Todo o nosso material da aula de hoje está aqui embaixo no link, na plataforma da EBD Online, irmãos. Tem acesso a ela, é um preço simbólico e são materiais de grande qualidade, materiais de profundidade teológica que vão elevar o teu conhecimento e dar à tua aula um ar novo, um ar, né, de pedagogia, um ar teológico que vai deixar os alunos de queixo caído e com certeza eles vão aprender muito mais, irmão. Então, aqui embaixo, ó, acesse a plataforma online da EBD com materiais exclusivos que vão te ajudar, professor, a ter um conhecimento a mais na sua aula. Irmãos, a lição de professor, né, aqui é minha, professor, tá vendo? Professor, ela possui a palavra-chave, que é qual? A de hoje, essa aqui. A palavra-chave é pregação, irmãos. Vamos lá, né? O que é pregação? De acordo com um banner aqui do lado, né? O banner diz assim, olha só. Pregação. No hebraico, bessorar. Significa boas novas. Pregação significa anúncio de vitória ou mensagem de salvação. No hebraico, essa palavra, bessorar, ela era usada em contextos de guerra, onde o mensageiro trazia a notícia da vitória ao rei. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, né? Não é isso mesmo? Então, pregação no hebraico tem a ligação com a redenção, com libertação e com restauração. E pregação no grego, o que é no grego aqui? Ó, no grego é querigma. Vamos lá, querigma. Aprendeu? Que significa o quê? Proclamação oficial, anúncio solene feito por um arauto. Então, pregação no grego, ela envolve a autoridade delegada, ou seja, o pregador fala em nome de alguém superior, no nosso caso, em nome de Cristo. Então, pregação está fortemente ligada ao conteúdo da fé cristã sobre a vida, a morte, ressurreição e a volta de Jesus. Então, isso aqui é a pregação da igreja, irmãos, tá? Ela está envolvida em pregar que Jesus viveu, morreu numa cruz, ressuscitou e em breve ele há de voltar. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Não pode ser uma pregação egocêntrica, mas uma pregação que proclame Jesus, que fale que ele é o Senhor, que ele é o Redentor, que ele pode libertar, que ele pode restaurar e que em breve Jesus vai voltar. Então, meu amado irmão, a lição de hoje inteira é sobre pregação. Hoje o foco é esse, pregação. O que é pregar? Para quem pregar, como pregar e por que pregar, irmãos. A aula de hoje está muito boa, irmãos. A aula de hoje está muito top. Não perca, não pule nada, não pule etapas, não sai da aula agora. Fique até o final que você não vai se arrepender, te garanto, hein? Olha só, irmãos, a lição 3 está toda baseada em 3 tópicos, né? É um plano de aula
com também alguns subtópicos. Vamos ver aqui, ó. O tópico 1 vai falar sobre a igreja que prega as escrituras. E nesse tópico 1, também tem lá, né, alguns subtópicos. Fala assim o tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Olha só. E fala assim o 3, a igreja que prega a esperança vindoura, irmãos. Isso aqui, tá? Então, toda aula de hoje sobre pregação, irmãos. Pregação, por que pregar, como pregar, para quem pregar, quando pregar. É muito bom, irmão. Você, pregador, você, professor, assista a aula hoje na íntegra. Você não vai se arrepender. Vamos lá, irmãos. Lição em mãos. Vamos para a nossa introdução. Fala assim, irmãos, introdução. A lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Irmãos, a igreja bíblica, ela é compromissada com a palavra, tá? Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem da Escritura e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, a igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus, irmãos. Olha só, irmãos, eu vou ler por isso aqui, tá um trecho do nosso subsídio, tá ok? Esse subsídio faz parte do material especial da nossa plataforma, irmãos. É material bom. Fala assim, ó. A pregação do Evangelho não é apenas uma transmissão oral de doutrinas, mas um chamado urgente à transformação. Desde o Pentecostes, a igreja é portadora de uma mensagem que transcende culturas, olha só, que confronta estruturas e anuncia a única esperança possível, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Então, o texto em Atos 3, versículo 11 e 19, ele nos mostra como Pedro, cheio do Espírito Santo, ele confronta uma multidão, olha que lindo, não com moralismo, mas com as escrituras e com a autoridade que vem do alto, irmãos. Então, tá aqui, tá? Pedro, ele não vai improvisar uma mensagem, não. Pedro, ele vai mostrar, né, o fundamento da sua pregação na história da redenção, conectando a cura do coxo ao poder do nome de Jesus. Então, o termo grego para poder em Atos 3,12 é dinamis, que indica um poder que opera milagres, a operação da ação eficaz do Espírito Santo, que confirma a palavra. Assim, o milagre não é o foco, mas é o meio que aponta para o verdadeiro milagre, a salvação. Irmão, que forte, tá? Aqui, ó, o evangelho bíblico, ele é essencialmente cristocêntrico. Por quê, né? Ele é profético, ele vai anunciar Jesus Cristo, a salvação, e vai denunciar o pecado, ou seja, ele prepara um caminho para a volta de Jesus. Então, essa fidelidade doutrinária e espiritual deve moldar a igreja de hoje, irmãos, tá? Tornando-a não um centro de entretenimento religioso, mas uma voz profética em meio à indiferença do mundo, irmãos. Que comentário maravilhoso, comentário top. Agora, um banner especial para a nossa introdução. Olha o banner aqui, ó. Fala assim um banner, irmãos. Uma igreja que leva a sério a mensagem da Escritura e tem compromisso autêntico com a pregação, não se contenta com a aparência de piedade nem com um discurso raso. Ela, primeiro, centraliza o culto na exposição da palavra. Por quê? Porque uma igreja autêntica não substitui o púlpito por entretenimento. Ela sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ela honra a exposição bíblica como momento central do culto. Segundo, forma e apoia pregadores bíblicos e piedosos, irmãos. Uma igreja que valoriza a pregação, ela investe no preparo espiritual e teológico dos seus pregadores. Não se contenta com discursos motivacionais ou opiniões pessoais. E terceiro, ela vai confrontar o pecado com fidelidade e graça. Pregação autêntica não é bajulação, meu Deus do céu, é confronto com amor.
A igreja fiel prega contra o pecado e chama ao arrependimento, não para envergonhar, mas para poder curar. Ela vai confrontar não para a vergonha, mas para poder curar, porque ela confronta com amor. Tá aí, ó, uma igreja autêntica que leva a sério a mensagem da pregação. Ela possui 3 propósitos, que são qual? Centralizar o culto na palavra, formar e apoiar pregadores bíblicos e piedosos e confrontar o pecado com fidelidade, graça e com amor. Irmãos, muito bom. Material bom, material visual, material em PDF, material com texto, somente na plataforma da EBD Online. Quer o material? Tá aqui embaixo. Vá lá, acesse, que tá com um precinho muito bom, tá, irmãos? É coisa boa. Irmãos, o tópico 1, ele tem por tema o seguinte: a igreja que prega as escrituras. Ele possui 3 partes, né? Que é a parte A, que é a escritura, revelam Deus. A parte B, as escrituras, testemunho de Jesus. E a parte C, as escrituras confrontam o pecado. Vamos lá, lição em mãos e vamos para o tópico 1 da lição 3 deste maravilhoso trimestre. Fala assim o tópico 1, parte A. A igreja que prega as escrituras. As escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar a escritura, pois, vamos lá, pois elas revelam Deus, irmãos. Toda a escritura, ela vai revelar Deus. Se a pregação não revela Deus, se a pregação não é cristocêntrica, há algo de errado com esta mensagem, irmãos. Cuidado, tá? A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada na escritura e coloca Deus no centro, irmão. Só ela é teocêntrica, ela não é egocêntrica. Pedro usa trechos da escritura para fundamentar sua pregação. Deuteronômio 18, né? E também Gênesis 22. Há também uma conexão com Salmos 22 e Daniel 9. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo, irmãos. Olha só, eu comentei assim, ó, Pedro, ele vai utilizar textos antigos, né, do Antigo Testamento, como base para a sua mensagem. Ele vai citar Moisés, Samuel e outros profetas que predisseram o dia de Cristo. O verbo hebraico usado em Deuteronômio para levantar um profeta como Moisés é quim, né? Quim, que indica estabelecer, fazer, erguer. Isso mostra que o plano de Deus já estava em movimento desde os dias da Torá, irmãos. Olha, interessante. Ao citar os patriarcas, Pedro ele vai evocar a aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, uma revelação progressiva do caráter de Deus como redentor. O Deus revelado na Escritura é pessoal, ele é fiel e é soberano. Ele não é uma força impessoal, mas é um pai que intervém na história para redimir. A igreja fiel à pregação, ela deve recuperar, né, a Escritura como o centro da revelação do Deus vivo. Então, a pregação não pode ser meramente ética ou psicológica, mas, né, teológica. Como disse Martin Lloyd Jones, a pregação é teologia em foco, né? Em fogo, perdão. E esse fogo arde nas páginas da Bíblia Sagrada. Amém? Irmãos, eu preparei um banner especial que tem assim por tema os pilares, 5 pilares de uma pregação bíblica, que são quais? Ó? Primeiro, a pregação bíblica tem que ser fiel ao texto bíblico, exegese, irmãos. A pregação bíblica tem que ser fiel ao texto bíblico, 2 Timóteo 2,15. Segundo pilar, cristocentricidade, ou seja, Cristo tem que ser o centro da pregação, tá? A pregação não pode ter o homem como centro. Não, não, não. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Terceiro, aplicação reverente. A pregação bíblica tem que ter uma aplicação relevante, tá? Uma aplicação que tenha sentido teológico e bíblico. Tiago 1, 22. Quarto pilar,
poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,4, uma pregação tem que ser embasada, tem que ser selada com poder do Espírito. Nada de emocionalismo, é poder do Espírito Santo. E quinto pilar, a vida do pregador, né? Integridade. O pregador tem que ter uma vida íntegra, meus irmãos, né? 1 Coríntios 11:1. Muitos pregam no altar santidade, mas lá fora vivem como porcos imundos. Então, muito cuidado, tá? A pregação bíblica é quando a voz de Deus ecoa por meio da boca de um servo humilde sobre o fundamento das Escrituras, com o poder do Espírito Santo, para gerar vida transformada em Cristo Jesus. Então, a pregação bíblica, ela vai transformar as vidas. Irmãos, lição irmão, vamos lá para o tópico 1, falar assim a parte 2. As Escrituras testemunham de Jesus. Lição irmãos, ó, não tente dar aula sem ler a revista antes. Vamos ver aqui. As Escrituras apontam para Jesus Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Jesus. A pregação de Pedro invocou o testemunho da Escritura para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Por quê? Olha só, eu comentei assim aqui, ó. Fala assim, Pedro, ele vai afirmar que tudo que aconteceu foi para glorificar ao seu filho Jesus. Atos 3,13. O termo grego doxazo, no grego, né, carrega a ideia de tornar visível o valor de algo. Ou seja, aqui a glória de Cristo, né, ela fica visível. Ele prega a glória de Jesus, né? Então, Jesus aqui é o eixo central da revelação da pregação. Desde o Gênesis, aonde ele é a semente da mulher, até Malaquias, aonde ele é o sol da justiça, toda a escritura bíblica aponta para Jesus. Ele falou assim, ó, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, em João 5. A Bíblia é cristocêntrica, irmãos, né? Porque o plano da redenção tem como centro a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus. Pedro entendeu isso aí ao reinterpretar o Antigo Testamento sobre a ótica da cruz. Uma pregação que ignora Cristo não é evangelho. Se a pregação não tem Jesus, não é evangelho, tá? Então, é engano. A pregação tem que ter por centralidade Jesus Cristo, porque ele é o critério da validade de qualquer ministério. O púlpito precisa voltar a proclamar Jesus, não como símbolo, mas como Senhor e Salvador ressurreto de toda a humanidade. De acordo com este banner, irmãos, as Escrituras apontam para Cristo. Diz assim, primeiro, por quê? Porque profeticamente, o Antigo Testamento, desde o Gênesis, o Messias é prometido, esperado e anunciado. Então a Escritura apontam para Cristo, porque segundo, tipologicamente, nos personagens e rituais, as figuras do Antigo Testamento são sombras que apontam para a realidade em Cristo. Hebreus 10:1. Terceiro, porque as promessas e alianças que culminam em Cristo, as Escrituras são uma sequência de alianças que convergem no novo concerto. E quarto, o cumprimento do Novo Testamento. O Novo Testamento não apresenta um Jesus novo. Ele mostra o cumprimento do que já foi dito lá atrás, irmãos. Então, Cristo é o tema das profecias, o tipo dos rituais, o centro das promessas e o alvo da Escritura e o Senhor de toda a história. As Escrituras, está aqui no texto, ó, testemunham de Jesus. Se eu prego Bíblia, eu tenho de pregar Jesus. O Jesus ressurreto, o Jesus prometido, o que pode libertar pecado, o que pode restaurar, o que tem poder para salvar. Esta é a base de toda a pregação cristocêntrica e bíblica. Vamos lá, meus irmãos. Está boa a aula, irmãos? Comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus. Pastor, está ótima. E os irmãos lá da Bahia, os irmãos de Sorocaba,
Os irmãos do Espírito Santo, do Paraná, do Maranhão, do Piauí, Rio de Janeiro, irmãos, de São Paulo, irmãos, sejam todos bem-vindos. Os irmãos de Portugal, os irmãos lá de Moçambique, de Angola, irmãos, fiquem à vontade, comentem aqui embaixo, pastor, a aula está muito boa, agora eu aprendi o que é pregar de verdade. Vamos lá. Tópico 1, falar assim, a parte 3, as escrituras confrontam o pecado, irmão, lá. Escritura vai confrontar toda forma de pecado. Por quê? Fala assim, ó. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta-o. No texto citado, Pedro usa o termo grego metaneu, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do que já conhecida no sentido de arrependimento, também significa também mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. A pregação bíblica verdadeira tem que trazer mudança radical para quem está ouvindo ela. Por quê? Olha aqui, ó. Eu comentei assim aqui, ó. Fala assim, irmãos, o nosso vídeo está muito bom. Olha, fala assim, ó. Pedro é incisivo ao afirmar, vós rejeitastes o santo e o justo. Atos 3,14. Ele utiliza o título messiânico, né? O justo, uma referência direta ao servo do Senhor de Isaías 53. O evangelho confronta antes de consolar. Ele revela o abismo entre a santidade de Deus e a miséria humana. Olha só que forte. O verbo usado aqui no grego, né, para negar, né, é arneumai, negar, arneumai, que implica em recusa deliberada. Ou seja, o arneumai é uma recusa deliberada. Então, o pecado não é só fraqueza, é rebelião consciente. Arneumai, né? Deliberado. Então, as escrituras trazem à luz aquilo que está oculto e colocam o pecador diante de um espelho da verdade. Então, a igreja que se cala diante do pecado, ela perde a sua função profética. O verdadeiro evangelho não passa pano, ele lava com sangue. E só há transformação onde há arrependimento. A palavra deve ser espada e não almofada. Meu Deus do céu, irmão. Todo esse material comentado está na nossa plataforma online da EBD. Assine ela e tu não vai se arrepender. Vamos lá, prosseguindo. De acordo com o Umbanda, meus irmãos, para comentarmos aqui mais profundamente o tópico 1, parte 3, as escrituras e o confronto do pecado. Coloquei aqui, meus irmãos, 3 verdades que nos mostram as escrituras confrontando o pecado, que são quais? Primeira, ela expõe a gravidade do pecado diante de Deus. A pregação precisa mostrar que o pecado quebra a comunhão, contamina a alma e merece juízo. Sem entender a seriedade do pecado, ninguém entende a maravilha da graça. Romanos 3:23 e Romanos também 6:23. Segundo, desmascarando as falsas justificativas do coração humano. 1 João 1:8, ó. A pregação bíblica destrói essas mentiras e revela que o pecado é sutil, enganoso e destruidor. Ela desmascara o auto-engano e chama ao arrependimento verdadeiro. Terceiro, ela aponta para a cruz. Como um único remédio, a pregação não só expõe o problema, mas mostra a única solução real, a cruz. Ela diz, sim, você está condenado, mas a graça, perdão e nova vida em Jesus Cristo. 1 João 1, versículo 9, né? Então, a pregação que confronta o pecado, ela mostra que o pecado é porque ele nos engana e porque só Cristo pode vencer. Irmãos, coisa boa, material top, material profundo, material bem elaborado, irmãos. A lição 1 tem por seguinte sinopse. A igreja bíblica fundamenta a sua pregação na Escritura, que revelam Deus e testemunham de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, irmãos, tá? E tá assim o nosso tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito.
o Espírito capacita o mensageiro, fixar os olhos e o Espírito glorificará a Jesus. Vamos lá, irmãos, lição, irmão. Essa minha golinha tá me dando agonia, rapaz. Pronto, tá aí, pronto. Lição, irmãos, fala assim: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento, atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos, irmãos. Olha só, tá assim um comentário, ó. Pedro, antes medroso, agora prega com ousadia. A palavra grega, paresia, usada em Atos, descreve uma liberdade de falar sem medo. Essa ousadia é obra do Espírito Santo. O verbo grego encheu, o plereu, ele indica plenitude contínua. O mensageiro, ele precisa ser constantemente cheio, irmãos, tá? O pregador não pode ser vazio, tem que estar cheio, olha só. A capacitação do Espírito Santo não é emocionalismo, mas poder com propósito. Ela ilumina as Escrituras, ele dá discernimento e autoridade espiritual. Pedro não depende de retórica, mas da presença real de Cristo nele. Olha só, irmãos, pregadores que buscam unção sem Bíblia acabam em miticismo. Já os que têm Bíblia sem o Espírito tornam-se legalista. O equilíbrio está na união do texto com fogo, a palavra e o Espírito, como duas asas de uma mesma águia. Ou seja, pregação, olha só, que tem unção, mas não tem Bíblia, vira misticismo. E pregação que tem Bíblia, mas não tem Espírito Santo, torna-se legalismo. Preto no branco, irmãos. Um material como isso aqui, mastigadinho para a tua aula. Vamos lá. Prosseguindo, 4 pontos de uma pregação cheia do Espírito Santo. Anota aí, ó. Primeiro, a autoridade que vem no nome de Jesus. A pregação cheia de unção do alto, ela não promove o pregador. Ela não o promove. Ela exalta o nome de Jesus. Temos muitos pregadores bons, mas que estão se auto-exaltando. Cuidado. Segundo, ela traz clareza na exposição da verdade. Uma pregação cheia de unção do alto é bíblica, é direta e é inegociável. Terceiro, ela confronta, um confronto que leva ao arrependimento. Se não confronta, não é cheia do Espírito. Se não leva arrependimento, não leva a cruz, é sem motivação, ela é vazia, tá? Quarto, ela tem esperança baseada nas promessas de Deus. A pregação cheia do Espírito Santo não termina no pecado, termina na esperança da redenção. Tá aí, material visual para você, professor aluno. É só acessar a nossa plataforma da IBD online. Vai lá, vai ser bênção ter você conosco nesse projeto. Eu falei para você não pular o vídeo, irmãos, lá no início, porque olha só, coisa boa. Não estou ganhando nada por isso aqui não, tá, irmãos? Nada por isso aqui. Nada, da editora Agnus, Comentário bíblico, Wisdom, de Atos, Charles R. Acho que é Wisdom, é Swindon, acho que é Swindon, tá? Irmãos, todo o material da aula de hoje é comentado, é preparado, baseado também neste comentário, claro, Temos aqui Lexo grego, Lexo hebraico, muita coisa boa, mas também aqui, meus irmãos, também tem muita coisa boa. Adquira, porque tá muito bom esse material, este livro tá bom demais. De novo, não estou ganhando nada para divulgar isso aqui não, tá? Coisa boa tem que anunciar, tem que falar, tem que mostrar. Tá aqui, ó, Comentário Bíblico de Atos dos Apóstolos. Bom, é um livro muito grosso, ó. Ele é grosso, ele
é todo comentado com lexo grego, lexo hebraico, com strong. É muito bom esse material. Estou usando, estou gostando e te recomendo ele. Então, não pule o vídeo. Toda a aula de hoje tem material bom, material top demais. É isso aí, irmãos. Lição em mãos. Vamos lá para o tópico 2, falar assim a parte 2. Essa minha angola está me deixando agoniado. Diz assim: fixe os olhos. Esta mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralisado na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, também cheio, ele fixa seus olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar, né? O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Olha só, eu coloquei assim aqui, ó, no comentário. Pedro e João, fitando os olhos no coxo, usam o verbo atenizo, que significa olhar com intenção, com discernimento. Esse olhar não é apenas físico, mas emocional, espiritual, indicando a sensibilidade ao mover do Espírito Santo e a percepção do tempo oportuno da ação divina. Interessante. Esse olhar também revela compaixão. A igreja precisa recuperar o olhar de Cristo sobre os mais frágeis. Jesus via além da dor, ele via a alma. A pregação poderosa é sensível ao clamor oculto das pessoas. Sem esse olhar, o púlpito vira palanque. Uma igreja cheia de unção. Ela não ignora os marginalizados. Ela os vê com os olhos de Deus. Lhes oferece o que é eterno, Cristo. O milagre é o fruto da fé, mas nasce da compaixão inspirada pelo Espírito Santo. De acordo com este Bannerman, está assim, ó, o pregador com autoridade espiritual genuína. Ele tem vida no altar, tem santidade e intimidade com Deus, ou seja, a autoridade espiritual nasce no secreto, não no palco. Segundo, ele é fiel à palavra de Deus. Um pregador com autoridade não inventa mensagem, ele transmite o que recebeu. Ele é servo da palavra, não manipulador dela. A autoridade está em dizer o que Deus diz, mesmo que doa, mas mesmo que desagrade. Terceiro, o pregador espiritual com autoridade, ele é dependente da ação total do Espírito Santo. O poder não vem da oratória, mas da presença. Pedro pregou com ousadia porque estava cheio, irmãos. E quarto, coragem para confrontar o pecado com graça e verdade. A autoridade espiritual também é ousadia para falar o que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam. É saber que a palavra cura, mas também corta, né? Ou seja, o pregador com autoridade não grita mais alto, ele anda mais perto do trono. Aleluia! Ele não grita mais alto, mas anda mais perto do trono. Lição, irmãos, para o tópico 2, fala assim a parte 3. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Irmãos, interessante. Olha só. O Espírito Santo, ele nunca age de maneira isolada. Jesus disse, ele me glorificará. O verbo grego doxazei revela que o Espírito Santo sempre aponta para o Filho e não para si mesmo. Toda pregação ungida termina em adoração a Cristo.
Quando o foco da mensagem é o pregador, né, sou eu, então o mover não é espiritual. O verdadeiro mover do Espírito Santo exalta a cruz, olha só, não a performance. Ele atrai os corações para o Cordeiro e não para as plataformas ou instituições. Então, uma igreja cheia de unção do alto, né? Ela é cristocêntrica. As suas mensagens conduzem ao arrependimento e à exaltação do Salvador. O Espírito Santo glorifica Jesus quando transforma pecadores em testemunhas e os leva para viver para a glória de Deus, né? Para viver a glória de Deus. Olha este banner, meu irmão, como ele está muito bem elaborado. Aqui temos dois lados, um lado vermelho e outro lado escuro, né? O Espírito glorificará Jesus quando a pregação é cristocêntrica, lado vermelho, e a pregação é egocêntrica. Vamos ver aqui, ó. A pregação cristocêntrica, Cristo é o centro. A pregação egocêntrica, você é o centro, o homem é o centro. A pregação cristocêntrica, o foco é na cruz, no arrependimento, na nova vida. A pregação egocêntrica, o foco é em sucesso, vitória e autoestima. A pregação cristocêntrica exalta a Cristo como o Senhor. A pregação egocêntrica usa a Cristo como uma ferramenta. A pregação cristocêntrica aponta para a eternidade com Deus. A pregação egocêntrica promete conquistas terrenas. A pregação cristocêntrica confronta o pecado. E a pregação egocêntrica massageia o ego. Tá aí, irmãos. Esse material é para você de maneira exclusiva. Não perca tempo, corre lá, tá? Lá tem muita coisa boa para vocês. O tópico 2 tem por seguinte sinopse. A igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, tem mensagem inspirada pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. O tópico 3 tem por seguinte tema. A igreja que prega a esperança vindoura. E tem somente dois subtópicos, são qual? Alerta uma sociedade indiferente e insensível. A promessa da segunda vinda. Vamos lá, pega a tua lição, meu irmão. Ela tá boa aí para você? Não esqueça, inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo, curta este vídeo, meu irmão, porque a aula 3 ela está muito boa. Eu acho que todas as aulas que eu até agora, da 1 a 3, né, foram poucas, foram 3, essa daqui está muito completa. A 1 tá boa. A 2 também tá ótima, mas a 3 está bom demais, meu irmão, tá? Então, como será a 4, hein? Meu Deus do céu, vamos lá. Lição 3, vamos lá. Lição 3. Falar assim, o tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Falar assim, a parte A. Alerta uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, perversa e ignorante, né? Era uma cultura indiferente, insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, né? Por quê? Olha só. Pedro diz, vós fizestes isso por ignorância. O termo grego agnoia, né? É mais que falta de informação. É cegueira espiritual. Então, ignorância no grego, agnoia, é cegueira espiritual. A sociedade atual, como a de Pedro, está insensível à verdade e anestesiada pela religiosidade. A igreja tem a obrigação de despertar essas consciências por uma pregação cristocêntrica, tá? Então, a pregação precisa provocar desconforto santo. Como? Que leve ao arrependimento. O evangelho, ele não acomoda a cultura, mas ele confronta. A esperança só é eficaz quando somos despertados da letargia do pecado. A igreja fiel à pregação alerta, sem medo. Como sabia, né, como um atalaia, né, ela soa a trombeta antes do juízo. Não se omite,
não negocia a mensagem, mas ela é fiel à voz profética. A sua missão é inegociável, irmãos. Tá aí, tá? Uma igreja com a pregação bíblica, ela traz um alerta a uma sociedade indiferente e insensível. De acordo com um banner, olha lá, assim um banner, né? Uma sociedade indiferente e insensível, diz assim um banner. Primeiro, uma geração indiferente à verdade. O que pregar para esses? Pregar uma palavra que confronte o relativismo com clareza, a autoridade bíblica e compaixão, mostrando que só há um caminho, Cristo. Segundo, para uma geração ferida e desconfiada, o que pregar para eles? Pregar uma mensagem de cura, de acolhimento e verdade. Mostrar Jesus como um bom pastor que não abandona, que não abusa, que não manipula, mas que cura, que guia e que salva. Para uma geração distraída e saturada de informação, o que pregar para eles? Uma palavra simples, direta, profunda, que rompa o ruído e mostre que a verdadeira conexão é com Deus. E uma geração insensível às coisas espirituais, o que pregar para eles? Pregar com fogo, convicção, confronto, mas com lágrimas nos olhos. Pregar com o Espírito Santo, né, com o Espírito quebrantado, os corações de pedra. Não somos artistas, irmãos de palco. Nós somos atalaias da torre. Não somos agradadores de homens, mas somos portadores da glória. Ainda com base, irmãos, no subtópico 1 do tópico 3, né, alerta à sociedade indiferente, eu botei aqui um quadro comparativo aqui, o seguinte, ó, o perfil. Para quem é indiferente, aqui no azul, o azul é o perfil, aqui na corzinha amarela é característica, e na corzinha verde, o que ele tem que ouvir. Vamos lá. No perfil, o indiferente, ele não se importa com a verdade. Ele tem que ouvir que Cristo é o único caminho. Aquele que está ferido, está machucado por religião e pela vida. Ele tem que ouvir que Cristo é o pastor que cura. Aquele que está distraído, está saturado de informação. Ele tem que ouvir que Cristo é o sentido da vida. Aquele que é insensível, ele tem um coração endurecido. Ele tem que ouvir que Cristo é a verdade viva e transformadora. Tá aí, 2 banners no tópico 3 da parte 1, que são muito interessantes, que são muito importantes para aplicar na tua aula, irmão. Irmão, só não melhora se não quiser. Tá aqui para você mastigadinho, só chegar na aula e falar e explicar, irmão, tudo mastigadinho. Um material em PDF visual, um material comentado em PDF subsídio, material de lexo grego, material de verdade cultural, material de a lição com o seu raio-x, material de lição conectada, irmão, muita coisa. Então não perca tempo, corre lá e assim, ó, ainda hoje. É coisa boa. Para fechar, irmão, a lição, lição 3, né? Falar assim, o tópico 3, o tópico 2, perdão. Que confusão. A lição 3, o tópico 3 e a parte 2 fala assim. Agora foi. Diz assim, ó. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança e vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade, né? Por outro lado, as palavras de Pedro olham para o futuro, apontam para um refrigério, né, dos últimos dias que for prometida para Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá, irmãos. Olha só, Pedro, ele vai anunciar que, para que venham os tempos de refrigério, e envie ele a Jesus Cristo. Ou seja, né, o verbo grego anapsexios, traduzido como refrigério, denota alívio espiritual e restauração futura. Refere-se à segunda vinda como clímax da esperança cristã.
A escatologia bíblica de Pedro não é evasiva, mas transformadora. Ela chama ao arrependimento hoje, agora, com os olhos na eternidade. O retorno de Cristo não é apenas doutrina, é esperança viva que molda o presente com os olhos no porvir. A igreja que prega fielmente anuncia a segunda vinda com certeza gloriosa. Ela vive em vigilância e santidade. A sua mensagem é: ele vem. E isso muda tudo. A igreja que espera é a igreja também que anuncia. Não é só esperar, é anunciar com autoridade, é anunciar com poder e graça, é anunciar com sabedoria. De acordo com Banner, qual é a mensagem da esperança que a igreja carrega para os que estão sem esperança? O que pregar para quem não tem esperança, meu irmão? Primeiro, pregar que há um perdão real e imediato para todo pecador arrependido. Gente esmagada pela culpa, pelo passado e pela vergonha, ouve da igreja: se você se arrepender, Deus perdoa. Totalmente, imediatamente, gratuitamente. O que pregar para quem não tem mais esperança? Segundo, pregar que há tempos de refrigério para corações cansados. A palavra grega aqui para refrigério é anapsuxis, da ideia de alívio após o sofrimento, sopro fresco após calor sufocante. É Deus dizendo: eu posso aliviar o peso da alma cansada. Terceiro, há um futuro glorioso com a volta de Cristo e a restauração de tudo. Pedro aponta para o plano final de Deus. Jesus vai voltar e tudo que foi quebrado vai ser restaurado. Lágrimas vão cessar, dor vai acabar, justiça será feita e os que creram viverão com ele eternamente. Aleluia! Quarto, há um Salvador que ainda chama e transforma. Cristo ainda está chamando pecadores, ainda está abençoando, ainda está salvando. O tempo da graça ainda está aberto. Irmãos, está aí a lição 3, fechando com chave de ouro. O que pregar, como pregar a esperança para quem não tem mais esperança. 4 maneiras básicas de como pregar uma esperança para quem não tem mais esperança. Tá aí, meu irmão, a lição, o tópico 3, tem por seguinte sinopse: a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo Jesus. Para fechar, irmãos, conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria a escritura sagrada. Assim como ele, devemos nos render totalmente a Cristo, ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Por quê? Ser uma igreja fiel à pregação do evangelho é ser uma igreja centrada na palavra, cheia do Espírito Santo e viva na esperança da volta de Jesus. Pedro, com ousadia e sabedoria bíblica, nos dá um modelo claro: a Escritura, o Espírito e a esperança. Esse tripé sustenta a missão da igreja em qualquer geração. Ou seja, não é suficientemente pregar por costume. É preciso estar cheio, estar capacitado, ser testemunha. É só sendo testemunha que podemos impactar o mundo, testemunhar sobre Cristo. Então, o mundo precisa saber, que a igreja tem uma pregação bíblica, cristocêntrica, teocêntrica e não egocêntrica. Púlpitos que choram, que proclamam e que não apenas entretêm. A lição de hoje é um chamado ao retorno à Bíblia, ao Espírito e à viva esperança. É hora de pregar como se o mundo dependesse disso, porque realmente ele depende disso, irmãos. Irmãos, a lição 3 está encerrada.
até a lição 4, que tem por tema o seguinte: uma igreja cheia do... Meu irmão, que lição? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, não perca a EBD, matricule-se na EBD e não esqueça que é Materiais por Excelência. Assine a nossa plataforma aqui abaixo dos comentários. Isso vai te impactar e vai te ajudar demais. Meu irmão, fique na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lição 4, se Deus quiser.